Olá, mais uma vez aqui estamos juntos para ler um pouco, falar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, mais uma vez, de poder compartilhar com todos, ó Deus, a tua palavra que opera maravilhas em nosso meio. Fala conosco, necessitamos ouvir a tua voz. Precisamos e dependemos de ti. Que o seu nome seja louvado, glorificado em todo o tempo. Amém. Quero deixar um tema para esta noite, que se encontra em Atos 14, 22, que diz assim: Paulo e Barnabé fortaleceram os discípulos e os encorajaram a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nosso tema é não desanime. Essa passagem nós vemos Paulo e Barnabé indo para Icônio e lá eles pregaram a palavra de Deus, falaram de Deus ali na sinagoga, e aconteceu que alguns judeus, aceitaram, muitos, uma grande multidão creram na palavra de Deus, mas tinham outros que estavam ali tentando trazer confusão, não aceitavam, né? Então houve assim uma guerra, um tumulto dos gentios e dos judeus ali naquele lugar. E eles tiveram que sair dali. E foram anunciar em outro lugar que se chamava Listra. E ali as pessoas aceitaram tanto a palavra que resolveram trazer sacrifícios a eles como se eles fossem deuses vindo como homem à terra. E ali eles não aceitaram aquilo. E quiseram apedrejá-los, né? E aquilo ali trazia uma grande tristeza ao coração deles. Então eles foram, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, onde já tinham estado, e instigaram a multidão a apedrejá-lo. E essa palavra que traz Paulo falando, era uma forma de incentivar aos fiéis permanecerem firmes, a não desanimar, né? Então, eles Paulo passou por muitas situações difíceis, passou por naufrágio, prisões, açoites, por muitos problemas. Tudo isso por pregar a palavra de Deus. E talvez você fale assim, mas por pregar a palavra? Então não vou pregar a palavra, não vou fazer nada disso, para não sofrer esse tipo de afronta. Mas a palavra que ele nos diz é necessário. Diz aqui, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino do céu. Muitas pessoas acham que firmar a fé é quando tudo vai bem. Mas verdadeiramente perseverar, estar firme, não desanimar, é quando as coisas não vão bem, quando você olha e não vê solução para nada. E é ali que você tem que buscar ânimo, e ânimo em Deus, né? E essa passagem fala exatamente sobre isso, né? Apesar de todas as tribulações que estavam ali passando, eram homens que estavam sendo forjados em sua fé. E hoje nós estamos passando um momento, amados, que parece que a gente está vivendo somente o dia de hoje, porque o de amanhã a gente não tem ideia do que vai acontecer, e temos que firmar a nossa fé. É firmar a fé hoje, é crer hoje, é permanecer hoje. E o dia de amanhã será segundo aquilo que Deus tem para nós, né? Então nós precisamos, nos dias de hoje, buscar verdadeiramente a presença do Senhor, esse renovo de Deus. Nós estamos parados no tempo, parece. Em alguns lugares as igrejas já estão voltando a ser abertas, as pessoas já estão indo,
mas a gente percebe que em algumas não estão nem tomando mais a responsabilidade de se comportarem com afastamento, de não estarem tão juntos. As pessoas afoitas em querer voltar a estar se abraçando, acabam colocando em risco as outras pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado nesse tempo. Mas isso não pode abalar a nossa fé, isso não pode abalar o nosso amor por Cristo, né? Esse amor maravilhoso, esse amor que a única coisa que vai restar quando se acabar tudo é esse amor. E a fé em Deus, a fé de sabermos que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu sei que muitas vezes falamos sobre isso, mas na realidade falamos até pouco, porque parece que as pessoas estão se acostumando tanto as formas que estão, muitos não estão voltando para a igreja, muitos não querem nem saber de voltar para a igreja, outros têm confundido de ter ficado em casa tanto tempo, que já mudaram até os hinos para músicas mundanas, jeito mundano de viver. Mas nós queremos dizer que o Senhor vai vir buscar aqueles que perseveram, aqueles que estão firmes, que apesar das tribulações, das lutas que passam, mas essas lutas, essas tribulações apenas nos fortalecem, apenas vão nos forjando dia a dia. Saber que homens decepcionam, homens erram, homens fraquejam, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele permanece e nos sustenta nessa caminhada. Não passamos tribulações sozinhos, mas o Senhor está conosco. Né? Sabemos que estamos aí com tantos com Covid, tantos morrendo, perdendo sua família, mas que nós possamos, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, permanecer firme. A nossa fé está sendo forjada nesses dias. A nossa fé está sendo fortalecida nesses dias. E nós precisamos, amar, precisamos saber que se Deus está, nós estamos passando por essa situação, é porque Deus tem algo lá à frente. É porque Deus está nos preparando, nos forjando. Estamos ali passando ali nas mãos do oleiro. E muitas vezes o vaso se quebra e ele começa a refazer o vaso. Nós estamos passando nesse momento, passando por essas lutas, por essas dificuldades, mas é entender que o Senhor tem permitido essa situação, porque basta uma palavra do Senhor para que tudo se acabe, para que essa pandemia se acabe. Mas até agora isso não aconteceu, porque Deus está trabalhando no nosso viver, está trabalhando verdadeiramente aonde nós estamos firmando a nossa fé, aonde nós estamos firmando os nossos passos. Esse é o momento, amados. É o momento de você se reconciliar. Esse é o momento de você que ainda não conhece Jesus, ainda não teve uma experiência com Jesus, voltar para Jesus. Eu sei que às vezes a gente vai evangelizar e algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer: eu prefiro ir para o inferno. Só que eles pensam que acabou a vida aqui, acabou tudo. Ou eles pensam que o inferno é uma coisa boa. Porque eles acham que no céu vai ter coral. Gente, mas vocês não têm noção que é algo para toda a eternidade. A eternidade não tem fim. É claro que nós não estamos aqui fazendo as coisas acontecerem para poder ir para o céu, ficar de boa. Não. Precisamos de uma conversão real, mudança de vida, santidade, santificação. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Quando nós abrimos nosso coração a convidarmos Jesus para as nossas vidas, há uma mudança de vida. E esse momento, amados, é um momento de abrirmos o nosso coração e deixar que Deus realmente venha forjar as nossas vidas, que Deus venha guiar as nossas vidas. Nós não podemos nos abalar, nos desanimar. Podemos até chorar, como diz a palavra de Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a gente não vai passar o tempo inteiro vivendo só de tristeza, só de angústia, só de tribulações. Mas as lutas
são a nossa forma de sermos forjados. Nós vemos esses homens que estavam ali pregando a palavra de Deus, estavam no meio de pessoas que alguns acreditavam e outros queriam o mal deles. E nós estamos vivendo em dias que não são diferentes daquele, onde muitos não querem ouvir falar da palavra de Deus, quando muitos não querem mais saber da palavra de Deus, quando muitos acham que é mentira que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Só que nós não podemos esperar para que seja tarde, o tempo é agora, o tempo é hoje. Lá haviam muitos que eram se opunham às palavras daquele homem, só que eram palavras de autoridade vindo da parte de Deus que caíam naqueles corações e havia um quebrantamento e as pessoas começavam a crer. E hoje eu também falo a você, minha querida, é tempo de você ouvir a palavra de Deus e haver um quebrantamento, deixar que o Espírito Santo de Deus forge a sua vida enquanto há tempo. Os tempos têm sido difíceis. Muitas são as tribulações, muitas são as incertezas. Mas uma certeza nós temos: Jesus virá. Jesus virá buscar a sua igreja, ou seja, o povo que persevera na presença dele. Não pessoas que estão em cima do muro, não pessoas que estão vivendo de engano, não pessoas que estão achando que na última hora vai acontecer. Não é assim. Até porque Deus tem um livro escrito a nosso respeito. Tem uma história escrita a nosso respeito. E nós podemos mudar essa história. Podemos mudar quando nós convidamos a Jesus a fazer morada em nosso coração e a nos guiar. E agora é o tempo de conserto. Não desanime você que está na igreja. Talvez você esteja voltando para a igreja, fala: meu Deus, está vazio, meu Deus, não é mais como era a mesmo. Nada, o Espírito Santo continua avivando, abrasando aquele que busca a presença dele, aquele que busca a unção dele. Tem dado autoridade, ousadia para continuar pregando. Aqueles homens não desistiam, não desanimavam, mas estavam firmes, com ousadia, com unção, com intrepidez, porque foi isso que o Senhor nos chamou, para levar a palavra. Não termos medo, mas levarmos a palavra com ousadia, com paixão. E esse é o tempo. Esse é o tempo de deixarmos ser forjados pelo Senhor. Esse é o tempo de buscar a presença do Senhor, de nos humilharmos verdadeiramente e buscarmos que o Senhor venha sarar, a começar por cada um de nós, a começar por nós. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Ele quer forjar. Não desanime pelas dores, não desanime pelas tribulações, não desanime pelas perdas, não desanime pela falta de fé, mas que o Senhor venha fortalecer essa fé em você. Hoje é o tempo. Deus tem te chamado para mudar o seu estilo de vida. Deus tem te chamado para ser um pregador da palavra. Deus tem te chamado porque os tempos estão se passando muito rápido e Jesus está às portas. Ah, irmã, mas quanto tempo que se fala que Jesus está às portas? Aí eu viro para você e digo: meu querido, quantos já morreram nesse tempo de pandemia? E aí, você está preparado? Não desanime. Firma seus passos. Firma a responsabilidade de estar na presença do Senhor. Não desista. Não deixe que as circunstâncias, que as lutas, que o levante sobre a sua vida, venha te desanimar. Mas permaneça firme, sendo testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem me dado grandes livramentos. Deus tem cuidado de mim a todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. As lutas têm vindo.
E Deus tem me preparado nesses dias. Deus tem forjado. Muitas vezes o vaso tem quebrado, mas Ele volta a refazer como assim lhe apraz. E você, Deus te convida a ser um vaso nas mãos do Senhor. Não sei aonde você tem estado nesses dias. Quem sabe com a pandemia você saiu do caminho do Senhor. Ou talvez você até fale, estou no caminho do Senhor, mas não vai mais à igreja, não quer se reunir, não toma mais ceia. Pois é, e Jesus voltar? Como estará o seu coração? Ou quem sabe você está desviado, ou se perdeu um pouco na caminhada nesse momento da pandemia. Mas é o tempo. O Senhor te chama para deixar que Ele opere na sua vida. Você é um vaso especial nas mãos do Senhor. E você, que nunca aceitou Jesus como o único Salvador, eu quero lhe fazer um convite especial nesta noite. Abra o teu coração. Use de palavras simples. Peça perdão e convide ao Senhor a entrar no seu coração, fazer morada e escrever o seu nome no livro da vida. Saia dessa vida. Talvez você esteja preso a drogas, aos vícios, mas o Senhor te ouve. Onde você estiver, o Senhor te ouve. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor e deixa que Ele te guie. Sei que as ameaças podem ser grandes sobre a sua vida, mas é o tempo de resgatar. É o tempo de resgate do Senhor para as nossas vidas. É o tempo. Não desanime. Talvez você esteja vivendo conflitos. Talvez você esteja em dúvida, com medo. Mas eu quero dizer, não desanime. Volte-se para o Senhor. Firme a tua fé. Você não está só, mas o Senhor está contigo. Não desanime. Não desanime. Deus tem muito mais para você. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Mais uma vez, eu quero lembrar, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. A luta para estarmos no reino de Deus. A luta para chegarmos ao céu. A luta não é fácil, é difícil, mas o Senhor garante a nossa chegada lá. Mas para isso precisamos perseverar, não desanimar, mas perseverar e caminhar firme para o alvo, que é Jesus. Somente Ele pode nos socorrer nesse momento. Somente Ele pode caminhar conosco e nos ajudar a vencer. Em Romanos 8, nos diz que nós somos mais que vencedores. E verdadeiramente somos mais que vencedores. Mas isso não quer dizer que não passaremos por lutas ou tribulações ou aflições. Passaremos. O importante é que não venhamos a parar, mas continuemos a caminhar firme, olhando para o alvo que é Jesus. Não desanime, viu? Fique firme. Você não está só. Senhor nosso Deus, nesse momento, mediante essa tua palavra, Senhor, aos nossos corações, de incentivar, Senhor, de animar, Senhor, assim como o Senhor fez com Josué, falando para ele não desanimar, para que ele ficasse firme, Senhor, na tua presença, que ele meditasse na palavra dia e noite. Senhor, assim tu tem nos chamado para permanecer firme a nossa fé, que a nossa fé se fortaleça dia a dia. Por isso eu te peço, Senhor, por aqueles que neste momento, Senhor, desanimaram e voltaram atrás e desistiram.
Pai, ajude-os a voltar novamente, Pai, a voltar, Senhor, voltar-se para Ti, ó Deus. Aqueles que ainda, Pai, não confessaram ao Senhor como único Salvador, que esse seja o tempo dessas vidas buscarem, Senhor, a Tua presença, se humilhar, Senhor, e verdadeiramente buscar a Tua face, ó Deus. Em nome de Jesus, é tempo de animarmos uns aos outros, é tempo, Senhor, de pregar a Tua palavra, fora de tempo e no tempo. Pai, é o momento, Senhor, que vidas precisam conhecer o Deus, Senhor, o Deus que tem estado conosco. É o tempo de testemunharmos, Senhor. É o tempo de estarmos mostrando a fé que nós servimos, ó Deus. É o tempo. É o tempo do mundo olhar e ver Cristo em nós. Pai amado, Pai querido, fortaleça a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor, nesses dias de retorno, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que nós possamos ser luz, Senhor, para o mundo. Que o mundo veja Cristo em nós. E que seja o tempo, Pai, de renovo, de restauração, Senhor, do teu povo. Que seja o tempo da pesca maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Que seja o tempo desta terra ser sarada, curada, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. E faz novo, Senhor, nas nossas vidas. Leva ao primeiro amor aquele que está desanimado, aquele que está frio, Senhor. Leva ao primeiro amor, Senhor. Pai, que seja combustão para a sua vida, de testemunho, de ousadia e de autoridade ao pregar a tua palavra, Senhor. Pai, dependemos de ti, precisamos de ti. Que seja um tempo de cura, Pai, para a tua igreja e para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. É o tempo. Não desanime. Se você passa tribulações, todos passam tribulações em toda parte do mundo. Mas fique firme. Fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua fé, porque muitos olham para você. E é a tua conduta, a tua caminhada, que muitos estão olhando, que vai trazer outros a se firmarem no caminho de Cristo. Que o Senhor vos abençoe e guarde. Bye, bye. A gente se vê por aí.